Livro de Êxodo, capítulo 3. A palavra vai ser de arrebentar hoje. Hoje vai ter uma revelação da palavra de Deus, que você já leu esse versículo milhões de vezes, mas nunca pensou nisso que eu vou te falar agora. Livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Quantos acharam Êxodo 3? Digam amém. Fiquem em pé então por um momento, em santa reverência à palavra de Deus. Dá uma olhada para o irmão da direita, irmão da esquerda. Se tiver sem Bíblia, encosta nele, dá uma carona para ele. Se tiver com Bíblia aí, chega perto dele. Crente armado e perigoso. Quem está sem Bíblia aí, ó, tem duas Bíblias aqui, ó. Vamos sortear essas Bíblias aqui. Quem está sem Bíblia? É para vender ou para dar? Ah, vender, tá. Pronto. Esse pastor Paulo não perde uma. Homem ligeiro. Diz a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus clamou: Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Disse então o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém? Coloque a Bíblia na sua cadeira. Pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Feche os corredores, peguem as mãos. Olhe para o seu irmão e diga: você está em terra santa hoje. Sabe, irmão, quando nós estamos em terra santa, muita coisa estranha acontece. Coisas fora do normal acontecem quando estamos em terra santa. Coisas fora do normal vão acontecer nesse lugar hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, nós estamos em terra santa. E nós apresentamos esta palavra e este povo que vai ouvir a palavra. Senhor, envia do teu anjo aquele que esteve na sarça ardente e mostra-nos da sua glória, Senhor. Prepara, Senhor, agora em nosso coração a tua palavra como revelação vinda dos céus, para que possamos crescer em ti, Senhor, e saiamos daqui hoje abençoados. Nós precisamos do milagre, nós precisamos do contato contigo e esperamos de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Sente-se em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Queridos, essa palavra, ela conta uma história muito maior, muito mais abrangente do que apenas esses 5 versículos que nós lemos. Moisés, você conhece muito bem a história dele. Eu quero refrescar a sua memória. Moisés nasceu de uma mulher hebreia. E na época em que ele nasceu, os magos, os feiticeiros de Faraó, souberam que ia nascer ali um libertador para aquele povo. Então Faraó, aconselhado por 2 feiticeiros, mandou que matasse todos os meninos dos hebreus. Também era um outro motivo a morte dos meninos hebreus, porque os hebreus eram muito mais fortes do que os egípcios. Bem verdade que a palavra de Deus diz que quando as mulheres hebreias estavam grávidas e elas iam dar à luz as crianças, antes que as parteiras egípcias chegassem, elas já davam à luz sozinha. E o testemunho das parteiras egípcias era: as mulheres hebreias são muito fortes, elas dão à luz sozinhas aos seus filhos. E Faraó temia, porque o povo hebreu ia crescer tanto dentro do Egito, que um dia iria acabar dominando o Egito. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Havia um selo sobre Moisés, havia uma marca sobre aquele menino. A mãe colocou ele num cestinho de juncos e não lançou ele no rio
entregando ele ao destino. A mãe colocou ele num cestinho de juncos, escondeu ele no meio dos papiros, daquelas árvores, e colocou a sua irmã perto, vigiando o cestinho, até que a filha de Faraó foi tomar banho no rio, e escutou o choro de uma criança. E quando ela escutou o choro da criança, foi até o cestinho e viu um lindo menino, e pegou o menino e disse: esse menino vai ser meu filho. E aí batizou ele com o nome de Moisés. Deixa eu te explicar uma coisa. O nome Moisés não é um nome hebreu, é um nome egípcio. Significa Masses, filho de. Não tinha pai. Ninguém sabia quem era o pai. Acharam o menino largado no rio. Ele tinha um irmão chamado Ramsés. Ramsés no Egito é Ra-Masses, filho de Ra, a divindade egípcia. Mas Moisés não tinha o nome da divindade, porque ele não sabia quem era o pai. Ninguém sabia quem era o pai daquele menino. E ele cresceu por 40 anos como um dos príncipes do Egito. Ah, meu irmão, ele aprendeu a comer em talheres de ouro. Ele aprendeu a viver na fina flor da sociedade. Ele vestiu as melhores roupas. Ele estudou nos melhores colégios. Ele teve a melhor educação. Ele foi tratado e foi gerado como um rei. Mas o Senhor tinha um selo sobre ele. Havia uma marca de Deus sobre Moisés. Com 40 anos de idade, o Senhor resolve tirá-lo do Egito. Mas por livre e espontânea vontade ele não sairia, porque é muito difícil abandonar o dinheiro. É muito difícil abandonar a boa fama. É muito difícil abandonar a suntuosidade com a qual ele vivia nos palácios de Faraó. Então Deus permitiu que Moisés assassinasse um homem. E aí, com esse crime, ele teve que sair fugido do Egito, errante, e se encontrou num lugar chamado Midian. Midian é o lugar onde Deus agia. Era o lugar mais próximo do Egito, onde havia um homem de Deus, Jetro, pai de várias moças. O nome de Jetro também era Reuel, que significa o amigo de Deus. Moisés fugitivo, assassino, errante, se encontra com um homem que se chama amigo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você tenha entrado nessa igreja hoje, errante, fugitivo, com problemas em casa, com problemas na família, com problemas no trabalho. Talvez você esteja como Moisés naquele dia, mas aqui você encontrou o amigo de Deus. Aí do teu lado tem alguém que é amigo de Deus e que pode cuidar da tua vida também. Moisés olhou para a filha deste homem e se apaixonou e acabou casando com ela. E aí passa a segunda parte da história de Moisés, 40 anos trabalhando como um pastor de ovelhas que nem dele eram. 40 anos apacentando as ovelhas do sogro. Ele não tinha sequer uma ovelha. Ele trabalhava de funcionário para o sogro. Um homem que viveu como um rei, que dava ordens, agora seguia ordens. Um homem que tinha bens, posses, agora não tinha bem nenhum, não tinha posse alguma. Um homem que estava acostumado a ordenar aos serviçais que lhe fizessem aquilo que ele queria, agora teve que passar 40 anos seguindo a ordem dos outros. É o tratamento de Deus. 40 anos num deserto, 40 anos cuidando de animais irracionais, 40 anos levando pequenos animais para o descanso, para a água, cuidando no aprisco para que não se perdessem de noite, acendendo fogueira para que ficassem seguras. 40 anos livrando a ovelha do ataque de chacais, de lobos. 40 anos pegando a ovelha no colo e tirando os carrapichos, tirando os galhos que ficavam presos na sua lã. 40 anos se perguntando: por que, Deus, que o Senhor permitiu que eu saísse do Egito? Como tem crente assim. Como tem crente que quando servia o diabo, quando deixava que o seu corpo fosse templo dos demônios, deixava que o seu corpo fosse casa de meretrizes. Quantos crentes que antigamente serviam a Satanás com vícios, com prostituição. Quantos crentes que serviam a Satanás das maneiras piores e mais sórdidas, e que hoje estão servindo a Deus e olham para trás, para o passado, e ficam perguntando: por que, Senhor, tu me tiraste do Egito? Por que que eu saí daquele lugar e vim para aqui? Eu estava conversando com um irmão pela internet, e o irmão saiu de uma cidade